Então vamos lá, pessoal, voltando aqui com mais interceptação telefônica. A gente já caminha aí para a parte final daquilo que a gente tem para falar. Quando eu digo parte final, que já alcançamos aí a metade, né, daquilo que a gente se propõe a falar aqui. Vamos falar agora do procedimento da interceptação telefônica, tá? O pedido de interceptação, e quem vai fazer esse pedido pode ser a autoridade policial, pode ser o Ministério Público. Ministério Público tanto na fase preliminar quanto na fase de ação penal. Se for o delegado de polícia, somente na fase preliminar. Então, o pedido de interceptação da comunicação telefônica conterá a demonstração de que sua realização é necessária. Então, tem que conter a demonstração da necessidade, porque, lembremos-nos, a interceptação telefônica, ela é a última ratio, ela é subsidiária. Se ela é subsidiária, eu tenho que demonstrar no pedido que ela é absolutamente necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, eu não sei o porquê, pessoal, mas as bancas adoram esse artigo 4º, parágrafo 1º, tá? Que é a possibilidade de se pedir, formular o pedido de maneira verbal, tá? Então, excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Então, o pedido da interceptação pode, de maneira excepcional, ser formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação. Caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Então, olha só, pode ter o pedido verbal, pode existir um pedido verbal, mas para concessão desse pedido é necessário que se reduza a termo, reduza escrito, né? Reduza a termo para a concessão. Concessão. Então, o pedido, né, nos casos de urgência, pode ser feito de maneira verbal, mas para a concessão desse pedido é necessário que se reduza a termo esse pedido. Bacana? Vamos lá. Qual que é o prazo que o juiz tem para conceder a interceptação? Olha o parágrafo 2º que nos responde essa questão. Então vamos lá. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Qual que é a informação que eu tenho aqui para vocês? Esse prazo aqui de 24 horas trata-se daquilo que a doutrina chama de prazo. Esse prazo aqui de 24 horas trata-se de um prazo impróprio. Por quê, Guilherme? Como assim um prazo impróprio? Olha, se o juiz demorar mais do que 24 horas, em que pese o parágrafo 2º dizer que o juiz decide no prazo máximo de 24 horas, se ele decide com 30 horas, com 40 horas após o pedido, isso não interfere na validade da interceptação telefônica. Por quê? Porque esse prazo de 24 horas trata-se de um prazo impróprio. E por ser um prazo impróprio, não traz nenhum tipo de prejuízo para a interceptação telefônica. Aqui, o que nós vamos destacar? A necessidade, né, de fundamentação. Fundamentação da decisão judicial. Aqui seria até desnecessário, na verdade é um tanto quanto redundante, porque lá, tanto no processo penal quanto no direito constitucional, vocês estudam o princípio, não tem esse princípio lá no processo penal, no direito constitucional, o princípio da motivação dos atos processuais, princípio da motivação dos atos processuais.
que diz esse princípio? Que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas e motivadas as suas decisões. É isso que nos diz o dispositivo constitucional. Então é até desnecessário, mas, sendo redundante, a lei, no artigo 5º, vai dizer: a decisão será fundamentada sob pena de nulidade. Vai exatamente de acordo com aquilo que diz a Constituição Federal. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Já estou aqui adiantando para vocês que os tópicos da lei mais cobrados são os prazos, o prazo de 15 dias, né, que não pode exceder o prazo de 15 dias, e aqueles requisitos lá do artigo 2º, já adiantei. Então, aqueles requisitos para se decretar a interceptação telefônica. Olha, tem que ter indício de autoria e de materialidade. Tem que ser um crime apenado com pena de reclusão. Tem que ser a última ratio, né? Tem que ser absolutamente necessário. A prova não tem como ser adquirida por outros meios. Então, esses requisitos, eles sempre estarão presentes nas provas. E, não menos importante, nós temos o prazo, né, de 15 dias. Renovável, prazo de até 15 dias. Porque, olha só, não poderá exceder o prazo de 15 dias. Nada impede que essa interceptação seja concedida pelo juiz pelo prazo de 10 dias, pelo prazo de 8 dias, pelo prazo de 14 dias, pelo prazo de 15 dias. O que não pode é o prazo ultrapassar. O juiz concedeu a interceptação com um prazo superior a 15 dias. Isso não pode. Esse prazo, ele é renovável. Cuidado com a dicção do artigo, porque ele pode te induzir a erro. Renovável por igual tempo, uma vez comprovada. Essa palavra aqui, vou destacar aqui para vocês, por igual tempo, uma vez. Uma vez o quê? Uma vez que for comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Esse uma vez aqui não significa que só pode ser renovado uma única vez. Não, pode ser renovável várias e várias vezes. Essa palavra uma vez aqui, essa locução, quer dizer uma vez que for comprovada a indispensabilidade do meio de prova. E não que essa renovação só pode ser feita uma única vez. Bacana? Seguimos então, né, aqui dando um destaque: prazo de duração da interceptação, até 15 dias renováveis. Renováveis por quantas vezes? O Supremo Tribunal Federal, aqui no recurso em habeas corpus julgado pela segunda turma, nos responde: a interceptação telefônica não poderá exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, comprovada a sua necessidade. Então, destacando aqui, não há restrição legal ao número de vezes para renovações, a quantidade de renovações. Pode ser por até 15 dias, depois se renova-se por mais até 15 dias, por mais 15 dias. Quantas vezes? Olha só, não há restrição legal ao número de vezes, tá? Quantas vezes forem necessárias, desde que, obviamente, comprovada a sua necessidade. Bacana? Seguimos. Temos aqui mais um julgado do Supremo, dessa vez em sede de recurso extraordinário, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha a data desse julgamento, relativamente, na verdade, bem recente, né? São lícitas, ou seja, são permitidas as sucessivas renovações de interceptações telefônicas, desde que. Então, pode ser cobrado na sua prova, assim, olha, o Supremo entende que é possível sucessivas renovações, mas tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Verificados os requisitos do artigo 2º, não é assim? Quais são os requisitos do artigo 2º? Olha, a prova não pode ser obtida por outro meio, né? A infração penal é punida com pena de reclusão, há indícios suficientes de autoria e materialidade, né? Então, todos esses são os requisitos, né? Então,
de acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui, de acordo com o Supremo, os requisitos para que se possa fazer sucessivas renovações da interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º, que o crime seja penado com pena de reclusão, que não existam outros meios de se obter a prova, né? Que existam indícios suficientes de autoria e materialidade. Que mais? Desde que demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. Então aqui, ó, a complexidade da investigação, né? Se a investigação é complexa, isso quer dizer que muitas vezes a prova não pode ser obtida por outros meios, né? Então, complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações, aqui está prorrogações, sejam devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Continua o Supremo, são ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Bacana? Então, muito interessante esse julgado. Agora, o que vocês não podem confundir é o prazo que existe, obviamente, para a interceptação telefônica com esse, entre aspas, prazo para a interceptação das comunicações telemáticas e estáticas. Olha que o Supremo usa, né? Perdão, o Supremo não. A 6ª turma do STJ, de relatoria do ministro Nefe Cordeiro, né? Muito recente, 2020, informativo 682. Olha só, esse prazo não é necessário especificar a limitação temporal para os acessos requeridos pelo Ministério Público por se tratar de dados estáticos constantes nas plataformas de dados, apesar de o artigo do Marco Civil da Internet determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período ao qual se refere. Tal quesito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados armazenados que devem ser obtidos para fins de investigações criminais. Então, eu vou destacar aqui a parte mais importante, né? Tal quesito, qual quesito? O prazo, né? O prazo. Tal quesito só é necessário para comunicações, ou seja, para interceptação telefônica, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que devem ser obtidos para fins de investigação criminal. Cuidado, tá? Cuidado com essa pegadinha aqui. Seguimos. Vamos agora para a execução da interceptação telefônica. Execução da interceptação telefônica que nós encontramos no artigo 6º da Lei de Interceptação Telefônica. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação. Olha só, aqui eu faço uma breve pausa e daqui a pouco nós vamos entrar nas jurisprudências em tese do STJ e vamos destacar mais sobre esse assunto. É importante que os senhores conheçam, sim, o teor do artigo 6º da lei, que vai dizer que quem vai conduzir a interceptação telefônica é a autoridade policial, leia-se delegado de polícia. Então, voltando comigo na tela, a execução, né, do pedido fica, de acordo com o artigo 6º, a cargo da autoridade policial. Nada impede que outros agentes públicos que trabalham diretamente com a segurança pública, tá? Trabalham com a segurança pública, possam conduzir a interceptação telefônica, muito embora o artigo 6º seja claro em dizer que quem vai conduzir a interceptação telefônica seja a autoridade policial. Nós vamos ver isso em breve na jurisprudência em tese do STJ, que vai dizer que é lícito, né, a condução de uma interceptação telefônica, por exemplo, por um policial militar. Isso é perfeitamente possível, tá? Então, continuando aqui, já a gente vai falar disso na parte de jurisprudência em tese do STJ. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar sua realização.
Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Questão bastante comum de concurso a respeito aqui da transcrição barra é sinônimo, né, de degravação. Nós vamos ver também lá na parte de jurisprudência em tese do STJ que não é necessária a transcrição, a degravação integral. Se cair na sua prova, candidato, é necessária a degravação, a transcrição integral das conversas? Não, não é necessário, por isso que eu estou riscando aqui degravação ou transcrição integral. Vamos confirmar isso também no posicionamento do STJ lá na jurisprudência em teses, tá? Retomando, cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Bacana? Seguimos. Tá aqui jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, né, plenário do STF, que data de 2019, de um julgado da lavra do ministro Marco Aurélio. Vamos lá. O plenário do STF reafirmou o entendimento de que não é imprescindível, ou seja, não é necessário que a transcrição de interceptações telefônicas seja feita integralmente. Foi o que eu acabei de dizer lá no artigo que eu risquei, né, a palavra transcrição ou degravação integral, tá? Salvo nos casos em que esta for determinada pelo relator do processo. Então é óbvio, né? Se for determinado judicialmente a transcrição, a degravação integral, aí sim, mas regra geral não é necessário. Além disso, acolheu o pedido do MP para que a redação da ementa do acórdão seja revista com o objetivo de ser mais clara sobre o entendimento do STF e afastar a ambiguidade. STF, plenário, ação penal 508. Seguimos, pessoal. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação, de que trata essa lei, a autoridade policial poderá requisitar os serviços técnicos especializados de quem? Das concessionárias de serviço público. Então é muito comum que o delegado de polícia requisite para o auxílio. Então tá aqui o delegado. O delegado ele pode sim pedir auxílio às concessionárias de serviço público, tá? Então ele pede auxílio aos técnicos, aos serviços e técnicos especializados de concessionárias de serviço público para ajudar ali, vou colocar aqui concessionária de serviço público, né? Então ele pede esse auxílio técnico para poder grampear o telefone, né, para o camarada subir no poste e instalar o grampo, enfim, serviços técnicos especializados, tá? Segredo de justiça, já sabemos disso também. Olha só o artigo 8º. O artigo 8º trata do segredo de justiça. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, tá? Em autos apartados. Vou destacar isso daqui para os senhores. Ocorre, então, em autos apartados apensados. O que é apensado? Apensado é junto, tá? Hoje, né, atualmente, os processos eles são digitalizados, mas antes de se fazer a digitalização dos processos, né, e dos procedimentos, o apensamento ocorria com uma liga, né, um grampo, né, para pegar um determinado ato judicial, um determinado ato processual e colocar, né, ligar aquele processo. Então, pega um grampo e grampeia ali junto com o processo determinado ato processual, tá? Só que a interceptação ocorre em autos apartados, tá? Em autos apartados. Agora, no futuro, aí sim, no futuro vai ser apensado. Apensado aqui aos autos do inquérito, né, ou ao processo criminal. Por que vai ser apensado no futuro? Vocês já vão ver aqui, ó, preservando-se o sigilo, né, em apartado justamente para preservar o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apensação, ou seja, o ato
de colocar essas transcrições, essa interceptação, o ato de apensação, somente poderá ser realizado imediatamente antes do relatório da autoridade. Quando se tratar de inquérito policial, né, aquele breve relato sucinto da autoridade policial, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente nos artigos parará do CVP. Bacana? Então vai correr em autos apartados, mas no futuro será pensado. Será pensado no caso de inquérito policial no momento imediatamente antes do relatório da autoridade, ou então, no caso de processo, no momento imediatamente antes da conclusão do processo ao juiz para o despacho a que se refere os artigos do Código de Processo Penal. Bacana? Mais um tópico que eu quero tratar com os senhores é interceptação telefônica e autoridades com foro por prerrogativa de função. Nós sabemos que existem algumas autoridades que têm, né, foro por prerrogativa de função. E aí, como que vai funcionar? Imaginemos o seguinte exemplo, olha, esse indivíduo, ele está sendo investigado por um crime. Ele está sendo investigado por um crime. E aí, procedeu-se a interceptação do celular desse indivíduo. Imagina que isso daqui é um celular, né? Muito ruim o desenho, eu sei disso. Então, fez a interceptação do número telefônico desse indivíduo, está investigando ele, e aí, o que acontece? A interceptação chegou nesse camarada aqui. Quem que é esse camarada aqui? Esse camarada aqui, ele é um senador da República. Se ele é um senador da República, por óbvio, ele tem foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, como que faz? Será que um juiz, está aqui, ó, o juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele pode determinar uma interceptação telefônica que envolva, né, uma investigação, e nessa investigação envolve um senador da República? Não, não pode. Não pode, tá? Olha só, nós temos que separar duas situações. O juiz de primeiro grau, no momento que ele autorizou a interceptação telefônica, ele só tinha conhecimento da prática do crime por parte do Joãozinho aqui, do João, tá? Não sabia que o João tinha praticado o crime juntamente com um senador da República. Então, o juiz de primeiro grau, se ele tem ciência de que há o envolvimento de um senador da República, ele deve declinar de sua competência para o Supremo Tribunal Federal, porque será o Supremo Tribunal Federal o órgão jurisdicional competente para se determinar a interceptação telefônica. Então, o juiz de primeiro grau determinou a interceptação para investigar o Joãozinho aqui, o João. E aí, no decorrer da interceptação, opa, olha aqui, ó, conversa com o senador. Ixi, nesse crime aqui tem envolvimento com o senador da República. O que ele deve fazer de maneira imediata? Declinar da competência. Nós vamos ver um julgado logo agora a seguir, em que o juiz de primeiro grau, o que ele fez? Quando tomou ciência do envolvimento de um parlamentar federal, ele não declinou de sua competência para o Supremo. Não declinou sua competência para o Supremo, e o Supremo considerou o quê, então? Essa interceptação aqui considerou como prova inválida, já que foi proferida por um juízo absolutamente incompetente. Bacana? Muito cuidado com isso. Já é aqui... eu coloquei esse julgado. Daqui a pouco eu mostro esse julgado para os senhores, tá? A gente faz um breve intervalo. Achei que eu tinha colocado aqui, não coloquei. Daqui a pouco a gente volta, faz um breve intervalo e eu mostro para os senhores esse julgado do Supremo. Bacana? Então, breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais interceptação telefônica.